O tema retinopatia diabética é algo muito simples. Tem suas particularidades na habilidade prática da coisa. Mas a habilidade teórica, vocês vão ver que é muito direcionado, é muito objetivo. É uma coisa que não restam dúvidas sobre esse tema. Então, é tudo muito preto e branco. E aí a gente vai ver mais ou menos desde o início ao fim. É um tema rápido, então vai ser bem tranquilo. Se a gente for abordar um contexto inicial de epidemiologia, a gente sabe que o dia a dia de qualquer médico, seja na UBS, seja o clínico, o endócrino e as subespecialidades relacionadas à diabetes, é que não falta paciente com diabetes. Os estudos populacionais mostram, né, 700 milhões de pessoas terão diabetes até 2045, ou seja, muita gente vai ter. Beleza. Mas e o dano da retinopatia diabética? É 1/3. Então, assim, um ambulatório de retina, sobretudo no serviço público, é inundado de pacientes com diabetes, com retinopatia diabética. É o dia a dia de qualquer área da oftalmologia. Então, é muita gente. E desses, muitos terão gravidade elevadíssima, com risco, inclusive, de perder a própria visão. Então, é um tema importante, um tema bem comum do dia a dia. Se a gente pegar esses indivíduos, a gente pode categorizá-los em DM1 e DM2. Beleza. Os estudos que retrataram esse dado são um pouco mais antigos, da década de 60, década de 80, mas refletem muito a realidade. Que se a gente seguir esses pacientes por 20 anos, a gente vai perceber que o diabético do tipo 1 tem uma gravidade muito maior. Ele tem uma problemática de 99% ter retinopatia diabética. E metade, apresentações gravíssimas de forma proliferativa, que a gente vai ver mais adiante. Por sua vez, os diabéticos do tipo 2 têm uma incidência um pouco menor e um pouco menos dessa gravidade. Se a gente for abordar isso na perspectiva de fatores de risco, a gente vai entender o porquê dessa discrepância do DM1 para o DM2. Veja, o principal determinante da doença é o tempo de doença. Então, uma pessoa que tem diabetes do tipo 2 vai ter normalmente mais tardiamente do que uma pessoa que tem diabetes tipo 1. No final das contas, tendo um tempo de doença um pouco menor. Muitos que têm diabetes tipo 2 vão usar lá a metformina, que é a única droga clássica que reduz o dano microvascular da coisa. Então, tem um controle de doença relativamente mais fácil do que o DM1, que já vai ter que iniciar logo de cara com a própria insulina e ter uma compensação do quadro um pouco mais difícil. O tabagismo é um fator de risco marcado, clássico. O tabagismo, a gente sabe, de dano vascular. E a diabetes é uma doença de dano vascular. Então, você vai ter aí dois fatores concomitantes, levando à agressão tecidual dos vasos. Beleza, sem estresse. Genética. Genética não é tão elaborado ainda hoje em dia, mas percebe-se que há uma relação quando a gente pensa que relaciona-se com o perfil lipídico. Mutações de genes de apolipoproteínas podem cursar com algum risco a mais. A gente sabe que se tem retinopatia diabética no olho, ou seja, um dano microvascular no olho, muito provavelmente vai ter no rim. Então, a concomitância das duas entidades é muito severa. E gestação, o período gestacional leva a uma desregularidade hormonal muito grande, que, consequentemente, leva a um maior descontrole glicêmico, leva a um pior prognóstico. Então, seria um fator de risco também. Beleza. Se a gente pegar organizando um pouquinho aqui, a gente já consegue entender um pouco também do screening, como que funciona o rastreio da retinopatia diabética. Isso aqui vocês vão ver no dia a dia, nos ambulatórios de endócrino, de clínica, do posto de saúde. Como faz? DM1, você tem que fazer um screening, que é com um exame oftalmológico, sobretudo um mapeamento de retina, para poder avaliar e ver se tem realmente alguma lesão do diabetes. A DM1, a gente vê aqui nessa característica, de ser com 5 anos do diagnóstico. E o DM2,
no momento do diagnóstico, já ter esse encaminhamento. Veja, o principal fator de risco é o tempo de doença. No DM2, a gente normalmente não sabe quando começou a diabetes. Geralmente é um paciente que vai fazer um check-up e de repente está com a glicada de 15, que coloca o dedo no café e já está açucarado. Já o DM1 não. Quando você descobre que ele tem DM1, geralmente ele está para morrer. Ele chega numa emergência, jovem, com acidose lática, uma cetoacidose diabética. Então você fica com essa pontualidade um pouco maior. Então você consegue dar esse maior andamento. Muito embora a gente tenha visto que DM1 é mais grave do que o DM2. A partir depois desse exame inicial, depende. A pessoa não tem a doença, continua anual. Não, a pessoa tem uma doença leve, 8 meses, 1 ano. A doença é moderada, 6 meses, 8. Então, tudo isso depende muito de como que vai ser a gravidade da doença. Até aqui, uma abordagem bem inicial, então, tranquilo. Vamos falar, então, sobre a fisiopatologia, certo? Aqui, a gente vai ter algumas ilustrações para poder facilitar um pouco do raciocínio. Aqui a gente tem um olho normal, certo? E antes da gente falar das condições, a gente precisa entender um pouco de alguns exames que vão ser importantes. E talvez nem todos tenham vivenciado um pouco disso. Ou às vezes vivencia, mas é muito complicado de entender logo de cara. Então, aqui que realmente começa a aula. Vamos com calma. Imaginando essa imagem, o olho, nervo, mácula. Imagine que a gente pega ali a mácula, destaca ela. Vamos colocá-la de um ponto de vista histológico. A gente vai ter mais ou menos isso, certo? A gente tem as camadas da retina, que a gente aprende lá nas primeiras aulas, certo? Por que eu estou falando de histologia? Porque existe um exame que me permite avaliar qualquer área da retina dessa forma, dessa perspectiva histológica, que é justamente a tomografia, o OCT, tomografia de coerência óptica, que geralmente traz essa imagem em contraste de preto e branco, em tons de cinza. Perfeito. Agora imagine o seguinte, imagine que a gente pega esse mesmo paciente e injeta um contraste na veia dele. Uma hora esse contraste vai chegar em todos os vasos do corpo, dentre eles no olho. E a gente pode realizar algumas fotografias que vão evidenciar a presença desse contraste no olho. Isso é a angiofluoresceinografia. Perceba que nessa imagem já é diferente. É uma fotografia em preto e branco, mas que os vasos estão preenchidos de um material branco, de um contraste. Tem várias fases, conforme o tempo de metabolismo do contraste. Mas basicamente é isso. O sangue percorrendo todos os vasos, branquinho com a presença do contraste, que é a fluoresceína, neste caso. Beleza. Vamos voltar para aquela imagem histológica, certo? Vamos pegar essa porçãozinha aqui de cima, da superfície, e avaliar ela de outra perspectiva. Perceba na imagem da esquerda que tem um vaso sanguíneo, uma artéria vermelhinha mais em cima e uma veia um pouco mais embaixo. Nessa outra imagem ampliada, a gente vê justamente isso, os plexos vasculares. A gente tem um plexo vascular que está mais na superfície do olho, na parte mais interna do olho, e uma parte mais profunda, que está mais na parte externa do olho. Isso é importante porque quando a gente tiver alterações de algumas doenças, vão afetar exatamente essas condições, essas duas. E aí que entra a retinopatia diabética. O marcador, o que causa o prejuízo da diabetes, é justamente essa célula que fica na superfície do vaso sanguíneo, chamado pericito. O pericito, ele é uma célula de estruturação.
que protege os vasos da retina. Todo vaso do nosso corpo, quando chega em suas porções capilares, vão ter fenestrações. Mas a gente não quer que o sangue que está dentro desse vaso, o material proteináceo que está nesse vaso, saia do vaso e vá para o olho, porque senão vai danificar as células do olho, que são muito sensíveis. Então, o pericito atua impedindo que haja esse extravasamento, havendo uma maior adesão do endotélio, não havendo, então, extravasamento de conteúdo, formando uma barreira. Só que a diabetes é uma lesão vascular, vai machucando o vaso, diretamente o vaso. E uma hora, esse pericito não aguenta e morre. Uma vez que esse pericito morre, ele começa a não conseguir proteger tão bem mais o vaso, havendo então dilatações e extravasamento de conteúdo desse vaso para o olho. Consequentemente, a gente vai ter todos os achados patológicos que acontecem com base nessa permeabilidade vascular, já que o nosso protetor, que é o pericito, não vai estar mais lá tão íntegro. Então, perceba o que acontece do ponto de vista prático da coisa. Nessa ilustração esquemática, a gente vai tentar ilustrar um pouco isso. O primeiro marcador da doença, que é a retinopatia diabética, é a formação de microaneurismas. A diabetes, diferente da retinopatia hipertensiva, não segue uma história cronológica. Primeiro vai ter isso, depois aquilo, depois o outro. Não. A retinopatia diabética, ela pode pular seus estágios. A gente pode ter um quadro de retinopatia diabética leve e passar para um proliferativo. De um leve e passar para um não proliferativo muito grave. Mas o estágio inicial de todos é o mesmo ponto de partida, que é o microaneurisma, que são essas dilatações que a gente vê na imagem histológica da esquerda, ilustrado em roxo nas imagens, certo? Como eu disse, a diabetes é uma lesão que causa dano vascular, causa isquemia. Então a gente começa a ter focos na retina de isquemia, que são esses pontos brancos. Não necessariamente correlatos aos microaneurismas. Focos de isquemia, que é onde o pericito morreu, onde está tendo uma perda de oxigênio, então as células estão tendo isquemia. Essa isquemia crônica leva a um aumento da produção de VEGF, fator de crescimento do endotélio vascular. Dentre várias substâncias, o VEGF é a principal. Fator de crescimento do endotélio vascular é uma substância que causa permeabilidade vascular. Então, vai começar a ter extravasamento de conteúdo nas áreas de maior dano, isquêmico ou de microaneurismas. E aí a gente começa a ter as alterações. Lembra do que eu falei? As alterações, elas são com base na camada. A gente tem uma camada mais superficial que está mais interna, onde estão as camadas de fibras nervosas. Se houver um sangramento ali, esse sangramento é mais superficial e vai adotar o formato das fibras nervosas. Por isso é uma hemorragia em chama de vela, um exudato algodonoso. O exudato algodonoso lembra que é um infarto das camadas de fibras nervosas. Então, fica naquele formato arqueado que a gente vai ver. Não, Léo. Na realidade, a hemorragia ela é mais funda. É um ponto borrão. É um exudato duro, um pontinho amarelinho, marcadinho. Está mais fundo, tem mais célula, mais estrutura comprimindo aquilo. Então, não vai se espalhar como na camada de fibras nervosas. Por isso que há essa distinção entre os tipos de lesões. Na prática, não faz muita diferença. Beleza. Aqui montando o nosso esqueminha de flashcard, mas apenas a título de anotação, certo? Vamos dar, então, um passo para as apresentações clínicas. Aqui é o que a gente vê na prática quando faz o exame oftalmológico. Como eu disse no começo, tudo inicia-se pelo microaneurisma. E os microaneurismas são apenas pontinhos vermelhinhos que estão espalhados na retina. Perceba que, geralmente, estão no polo posterior. Polo posterior é essa região onde a gente envolve a mácula,
envolve o nervo óptico. Como são pontinhos vermelhinhos, às vezes pode se confundir com um microaneurisma ou uma hemorragia em ponto borrão. É normal. Mas com a prática e o tempo você consegue identificar melhor o que é cada um, principalmente com base na coloração e topografia. Perceba nessa imagem da direita o exudato algodonoso. Ele é uma mancha mais superficial, de bordos mal delimitados, adotando, como eu disse, o formato da camada de fibras nervosas, certo? Outros achados que podem aparecer, os exudatos duros. Olha como o exudato duro, nessa imagem de baixo, ele é amarelinho. Muito mais amarelo do que o exudato algodonoso. Muito mais bem delimitado. E nessas imagens, ainda mais, a gente percebe que tem formação de neovasos no disco, nessa imagem C. Na imagem D, a gente só vê apenas as hemorragias, em ponto borrão, como ele coloca, e os exudatos duros. Mas perceba que é uma retina completamente diferente do aspecto da coloração do que aquela inicial da nossa demonstração. Outros achados que podem acontecer, vamos nessa imagem da direita. A gente tem o beading venoso, como a gente chama na prática. O beading venoso é nada mais do que esse formato ensalsichado do vaso sanguíneo, onde ele tem várias estenoses dentre ele. Alguns chamam de beading, outros chamam de veias em rosário, outros chamam de ensalsichamento. Tudo é a mesma coisa, certo? E as irmas são uma comunicação anômala, é uma anormalidade entre um vaso e outro. Isso acontece porque, como a isquemia, começa-se a tentar fazer shunts para suprir a demanda de oxigênio daquela área que está sofrendo, daquela área que está isquêmica. Então começam a surgir irmas. Mas perceba que a irma é um vaso muito fininho. Então é muito difícil de você vê-lo exclusivamente a olho nu. Porque olhando apenas no exame, você pode confundir com um neovaso perfeitamente. E está super certo. A diferença deles vai se dar principalmente no contraste, na angiografia. Mas isso é mais depois. Respira, calma, que a coisa é simples. Olha nessa imagem da esquerda. Olha como tem várias hemorragias. Olha como tem exudatos. Chama muita atenção isso. Mas se você parar para ver, nessa imagem da esquerda não tem irma, não tem neovaso, não tem beading. Então a retinopatia diabética não proliferativa. Grave por conta da quantidade de hemorragias, mas não é tão severa como a da direita. Porque na direita a gente tem vários ensalsichamentos vasculares, várias malformações venosas e vasculares. Vamos pegar aqui esse paciente, certo? Esse paciente tem várias hemorragias, vários exudatos. Então, a gente tem aqui um paciente que tem uma retina muito isquêmica, muitos achados patológicos. Perfeito. E aí, a gente precisa de exames complementares, não basta apenas olhar. Olha essa parte superior do olho, como está muito insanguinolento, um sangue meio rosado. Será que tem um neovaso? Como vamos saber? Fazendo um exame com contraste, a angiografia. Vamos analisar essas três imagens, que aí não vai restar dúvidas sobre a angiografia. Na imagem da esquerda é a mesma que eu mostrei antes. Um olho normal. Foi colocado um contraste, o contraste percorreu seus vasos, caminhou por todo o olho. Perfeito. Ótimo. É um exame normal. Na do meio, desse caso que eu acabei de falar, o contraste também foi aplicado, também chegou nos vasos, mas olha como está diferente. Olha como tem vários pontos brancos espalhados no olho. Cada pontinho branco desse é um microaneurisma. Os microaneurismas ficam brancos e são brancos bem delimitados. Diferente dos branquinhos que está nessa imagem da direita. Vamos ampliar essas imagens para a gente ver. Olha o branquinho. Cada pontinho desse é um microaneurisma. O sangue fica na frente. Lembra que eu disse que é superficial?
Então ele bloqueia a nossa visão. Por isso que tem essas áreas mais escuras. Essas áreas escuras são áreas de sangramento. Já os microaneurismas são pontinhos bem delimitados. Olha como é diferente desses outros pontinhos esbranquiçados. Esses são mal delimitados, uns estão mais brancos, outros estão menos brancos. Isso é extravasamento. Isso é o que a gente chama na prática de leakage. Isso significa que tem um neovaso ali extravasando o contraste para o olho, espalhando pelo interstício do olho. Então, a gente consegue ver que tem um extravasamento. Só extravasa se for um neovaso. Na retinopatia diabética. Pode extravasar por vasculite, outras doenças. Mas, na retina da diabetes, quando extravasar, a gente pode supor que provavelmente haja um neovaso. E por isso está extravasando. Porque ele é muito frágil, muito delicado. Beleza. Então, em resumo, na clínica a gente vai ter os microaneurismas, que é o primeiro marcador da doença, e depois vem todos os comemorativos. Hemorragia em chama de vela, exudados algodonoso, exudados duros, hemorragia em ponto borrão, irma, proliferação em neovasos, a gente vai ver já já, certo? Tudo tranquilo. Classificação. Aqui é uma parte importante, porque é aqui que a gente separa o nosso tratamento. Tratamento de um é uma coisa, tratamento do outro é outra coisa. Então, vamos lá. A não proliferativa primeiro. Não proliferativa, a gente vai subdividir em leve, moderada, grave e muito grave. Vamos ver primeiro a leve e a moderada. Consegue claramente que quanto maior a gravidade, maior vai ser a progressão para a forma proliferativa, que é o que a gente não quer, que é a forma mais grave, a forma que mais perde visão, que mais se prejudica. Então a gente vê que a leve está muito tranquilo. 1% vai progredir em um ano. Já a moderada, 3%. Então a moderada já é um pouquinho mais. Tá, Léo, mas e o que é cada uma? Lembra que a gente viu os sangramentos? São eles que vão nos guiar. Quanto mais sangramento, mais isquemia. Quanto mais microaneurisma, mais isquemia. Então, quanto mais áreas dessas, maior vai ser a gravidade. Nota que a leve, a gente tem microaneurismas e hemorragias em menos que 4 quadrantes. Ou seja, são hemorragias esparsas, hemorragias microaneurismas em um quadrante, um pouquinho em um pouquinho no outro. Não é muito, não é tantos. Já a moderada, vamos entender que não é nem a leve e nem a grave, porque aí vai ficar muito mais fácil o nosso entendimento. Quando a gente falar da grave, a gente vai ver que tem muitos comemorativos. Olha só, a grave já tem 15% de chance de ir para uma forma proliferativa. É muito. A muito grave é quase metade. E o que é que marca esses pontos? A gente tem essa regra. 4, 2, 1. Quando a gente tem um critério, é grave, mais que um, ou seja, 2 ou 3, é muito grave. Nesse caso, a gente vai ver a quantidade dessas hemorragias. Ou seja, tem muitas hemorragias em todos os 4 quadrantes, em cima, embaixo, esquerda, direita. Então, a gente já, isso aqui é muito grave. Agora, a pessoa ter isso e mais, bleeding venoso, ou seja, aquele ensalsichamento vascular, já tem irma, ou seja, uma isquemia tão grande que um vaso está querendo meio que se criar ali quase. Então, tudo isso é muito mais grave. Se a gente tiver 2 desses critérios, é muito grave. E se a gente tiver apenas um, é grave. Nota que isso aqui é uma questão de prova, tanto de residência que eu digo, para a especialidade de oftalmologia, prova de título. Às vezes, algum professor um pouco mais carrasco pode cobrar na prova, que são a classificação. Nota que eu não falei em nenhum momento desse slide sobre exudato duro, exudato algodonoso e nem sobre edema macular até agora. Então, assim, nada disso entra na classificação. O que entra é o vaso, é o sangramento. E com base na quantidade de sangramentos, a gente define. Beleza. Tranquilo. A forma proliferativa. Se a gente for ver aqui a forma proliferativa, a gente percebe que tem essas 3 características.
Eu disse que não ia falar antes, deixei para falar agora. Uma delas é a neovascularização de disco. Olha esse nervo. Claro que esse nervo tem neovaso, não restam dúvidas. Não precisa fazer um exame de contraste para saber o que eu já sei. Às vezes, há algumas dúvidas, quando é um tufo muito pouco, um tufo muito discreto. Então, isso a gente não consegue dizer tão bem. Aqui não restam dúvidas olhando esse exame. Beleza. Por definição de livro e de artigos, um neovaso é um vaso sanguíneo mal estruturado que está ultrapassando as camadas da retina, ultrapassa a membrana limitante interna. Apenas a título de curiosidade que eu estou citando isso. Na imagem da direita, a gente tem um sangramento muito volumoso. Olha como é diferente daqueles que a gente falou. Não é um sangramento em chama de vela, não é em ponto borrão, é um sangramento que está na frente do nervo. É um sangramento que está no vítreo. Como que sangrou o vítreo? O vítreo não tem vaso sanguíneo para sangrar. Então significa que um neovaso foi formado em algum ponto e extravasou esse sangue para o vítreo. Claro que no contexto de diabetes. Pode ter sangramento para o vítreo em outras doenças, mas no diabetes é assim que funciona. E a imagem do meio nota essas áreas esbranquiçadas, certo? Envolvendo o nervo, envolvendo os vasos, envolvendo toda a retina. Essa parte esbranquiçada a gente chama de proliferação fibrovascular. Isso é tipo um chiclete. Imagina você mascando um chiclete e esticando ele. Depois ele seca. Fica duro. É a mesma coisa no olho. Isso gruda no vítreo e gruda na retina. Isso é formado por vaso sanguíneo e tecido mesenquimal. Isso puxa o olho. Isso causa um descolamento de retina tracional. Então, se a gente vê qualquer uma dessas três características, diante de um paciente com diabetes, a gente pode dizer que ele é uma forma proliferativa, certo? Isso muda completamente o tratamento de cada uma dessas condições, tá certo? No nosso esqueminha clássico aqui, a gente tem as classificações e apresentações dela. Beleza. Em momento algum, eu falei do edema macular. E com certeza vocês devem ter visto isso na aula. Léo, o que é esse edema macular? Olha só, veja aqui nessa imagem que eu já tinha mostrado antes, né? A gente tem o microaneurisma, os sangramentos e tudo. E aí, esses sangramentos acontecem porque está extravasando o conteúdo do microaneurisma, do vaso, para dentro do olho. O que impede que haja um extravasamento para a parte de dentro do olho? Nada. É exatamente isso que acontece. Tanto pode extravasar para a parte mais superficial do olho, causando sangramentos, como pode extravasar para dentro do olho, causando edema. Como a mácula é da gente, é o órgão do tecido do corpo humano, que tem maior demanda metabólica, é muito fácil que seja lá, mas pode acontecer em qualquer parte da retina, certo? Se a gente fizer aquele exame que eu comentei do OCT, que nos permite ver nesse aspecto histológico, a gente tem isso. Um edema macular cistoide. Olha como está elevado. Lembra que a mácula tem que ter aquela curva para baixo? Aqui não tem. Por quê? Porque está inflamado, está inchado, certo? Apenas a curiosidade, o exudato duro fica assim, ó, branquinho, tá? Nesse exame do OCT. Isso é sangue? Não. Isso é líquido. Líquido que extravasou do vaso, tá bom? E aí vamos falar então do tratamento. Estamos já pertinho do final, um tema bem tranquilo, sem muito estresse. Tratamento, se vocês veem lá nas aulas do ISEC, com o Dr. Júlio César, ou então o Dr. Ederson, vocês verão que a primeira coisa é justamente a mudança do controle de vida e da doença. Ou seja, fazer hábitos saudáveis, prática de exercícios físicos, alimentação mais coordenada, ter um segmento e tratamento farmacológico adequado para cada gravidade da doença. Mas, quando há alguma doença do ponto de vista na retina, a gente já começa a ter que ter mais atenção. Muitas vezes, um segmento coordenado se forem formas leves. Mas, eventualmente, precisa-se de laser. Vamos entender o porquê do laser.
não adianta decorar. A gente decora calendário vacinal. Oftalmologia, a gente entende os conceitos, mas deixa para decorar coisa que vai cair na prova de residência, na vida mais prática, tá? O laser. Vamos pegar aquela nossa imagem que acompanhou a nossa aula inteira. A gente vai pegar um aparelho, um dispositivo, que só tem em clínicas oftalmológicas, e vai aplicar um laser que vai percorrer todo o olho e atingir lá embaixo, o epitélio pigmentado da retina. Então a gente tem um laser, percorre tudo e começa esse laser a queimar essa célula do olho. Ele vai queimando, ele vai fritando o epitélio pigmentado. Por que isso? Vamos voltar também naquela nossa outra imagem. Lembra dela? Lembra que em branquinho a gente tem isquemia e essa isquemia leva a produzir o VEGF, que é o nosso vilão da doença, né? O nosso grande vilão. Isquemia é falta de oxigênio. Então, entenda, a gente tem uma área muito vasta do olho, muito grande, sobretudo a periferia do olho, a parte mais externa, ou seja, mais longe do nervo, mais longe da mácula, que está ali consumindo oxigênio porque está sofrendo de isquemia. As áreas mais periféricas, elas não são tão importantes para a nossa visão. A nossa visão é mais predominantemente central e na mácula. Então, a gente pode, nesses casos, realizar esse laser mais distante para queimar essas áreas que estão demandando oxigênio e produzindo VEGF para concentrar o oxigênio aonde importa, no nervo e na mácula. Então, a gente começa a querer fritar toda essa região do olho e a gente fica com várias marcas de laser ao redor. Com o passar do laser e da sua eficiência, às vezes pode até regredir algumas lesões isquêmicas e ficam somente as marcas. Léo, beleza, achei a figura terrível, não entendi. Vamos ver então a imagem, certo? Olha esses dois casos, dois pacientes distintos. Na imagem da esquerda, a gente tem, me diga, aonde está, fale para você mesmo, aonde está a borda superior do nervo? Eu não sei, porque está com sangue na frente. Algum tufinho de neovaso se formou e fez um pequeno sangramento na superfície do nervo. Eu não consigo ver, mas eu consigo ver as áreas próximas. Então, será que se eu fizer um laser pode melhorar? É uma ideia. Porque eu vou estar reduzindo o VEGF, eu vou diminuir esse sangramento, esse extravasamento. Por sua vez, olha a imagem da direita, olha como do nervo tem muitos vasos tortuosos. Olha aqui na parte superior do nervo, indo em direção à mácula, ou seja, temporal superior. Tem um vaso muito estranho embaixo da arcada, muito caracteristicamente um neovaso. E aí o que foi que fizeram nesses dois pacientes? Laser. Olha o que aconteceu. Do paciente da esquerda fez o laser, agora já conseguimos ver o nervo, porque aquele sangue foi se reabsorvendo. Você diminuiu o VEGF. Essas areazinhas branquinhas é o laser, é onde você queimou a retina. Você está vendo só a esclera por trás. Na imagem da direita, olha como clareou mais a retina. Aquele tufinho que eu falei ali, ó, desapareceu. É tipo o jogo dos 7 erros. As lesões que tinham em uma época, fez o laser, essas lesões regrediram, melhorando o prognóstico do paciente. Claro que o laser, como eu falei, é uma queimadura. Você vai estar queimando a retina boa da periferia para melhorar a central. Então, você não vai fazer isso todo mundo. Você vai fazer em pacientes que têm quadros graves ou muito graves. Ou seja, aqueles que têm formas não proliferativas graves ou muito graves merecem o laser. A forma proliferativa depende, é com cuidado. Nesses dois casos, a gente fez na forma proliferativa. Mas veja que nenhum deles tem aquela área de chiclete que eu falei, aquela proliferação fibrovascular. Quando tem, não é contraindicação, mas é atenção. Fazer menos lasers, menos tiros e de preferência em áreas distantes de onde isso se formou. Porque quando você faz um laser, você está queimando e toda queimadura gera uma cicatrização. E cicatrização gera uma contração tecidual.
Então, você pode acabar contraindo mais e tendo um descolamento de retina tracional. Nos casos que tem aquele chiclete que eu falei, a proliferação. Não tendo, está liberado. Pode fazer bem uma certa margem do nervo e uma certa margem da mácula. Perfeito. E o antiangiogênico, Léo? Tu falou do laser, mas e o antiangiogênico? Já que o vilão não é o VEGF, por que a gente não injeta ele, então? Você pode injetar, mas de preferência quando tenha edema macular. Olha o OCT de 2 pacientes diferentes. Os dois tinham aquele aspecto de edema. Não tem a depressão da fóvea. Tá a retina toda abaulada, inchada, com muito edema macular cístico, cistoide. E aí fez a terapia com antiangiogênico e olha o que aconteceu. Voltou ao normal, voltou à forma anatômica habitual depois do tratamento. Beleza. Léo, não posso injetar num paciente que tem neovaso, que tem as outras coisas? Pode. Os estudos mais recentes mostram que você está autorizado a fazer isso. Só que, se você fizer isso, o que garante que quando passar o efeito do medicamento, não vai tudo voltar como estava, ou às vezes até pior? Então, nos Estados Unidos, tem pessoas que ficam fazendo injeção continuamente. Tudo bem, mas o laser é algo mais definitivo e mais de melhor prognóstico, porque você faz e vai garantir toda a segurança do olho daquele paciente, que ele não teria tanta progressão e previne um descolamento de retina. Beleza. E cirurgia? Às vezes, alguns pacientes vão precisar de cirurgia. Vamos entender a cirurgia. Só um conceito básico. A cirurgia, ela é feita por acesso transescleral. Então, a gente faz um furinho na esclera no olho e entra com a câmera. E entra com a câmera não, né? Entra com a luz. A câmera é quando a gente faz a laparoscopia para fazer uma vesícula. É a mesma coisa aqui. A gente só não precisa entrar com a câmera porque a gente está vendo através do olho, através da pupila. E aí, a gente vai, então, com a sonda de vitrectomia, tirando todo aquele sangramento que houve, tirando todo o vítreo, e vendo como está o estado da retina. Se houver aquelas proliferações, tipo aquele chiclete, a gente vai tentando cortar e tirar. Ou seja, a forma de cirurgia é mais resguardada para casos que tenham uma forma proliferativa ou com sangramento vítreo que não se resolve sozinho, não se resolve com injeção, ou um descolamento de retina tracional, que é aquela proliferação, aquele chiclete. É muito bonito olhando assim na imagem ilustrativa. Na prática, é um pouquinho diferente. Na prática, a gente vê dessa forma. De uma mão a luz, do outro a sonda. E a gente vai tentando limpar aquele sangramento, pegando aquelas áreas esbranquiçadas e tentando cortar com o maior cuidado do mundo para não acabar descolando a retina, abrindo um buraquinho, alguma coisa. Às vezes, não tem o que fazer. Às vezes, está tão grudado que não adianta nem operar. Por isso que são quadros muito graves e que a gente precisa identificar cedo. Pedindo os exames de rastreio. A pessoa tem diabetes, pede um mapeamento para encontrar essa pessoa lá quando ela estava com a forma leve, para fazer o tratamento direito. Ou quando ela estava com a forma não proliferativa, fazer o laser para prevenir que chegue nesse estágio. Tá certo? Beleza. Voltando para o nosso flashcard, a gente tem aqui a nossa conclusão. Uma aula bem simples, tranquila, que a gente tem alguns aspectos da retinopatia diabética que tem que ter esse conteúdo. Entender que o microaneurisma é o principal marcador, que o tempo de doença é o principal definidor da doença. Entender que a classificação está diretamente relacionada com o tratamento. E que não é só fazer laser para todo mundo, não é só fazer injeção para todo mundo. É tratar personalizado com base em cada classificação. Caso surjam dúvidas, estou à disposição. Podem perguntar